Rainha do Egito, mulher de negócios, ousada, inteligente. Estamos falando do arquétipo da Cleópatra, a magnífica Cleópatra. Uma mulher, uma jovem, que se tornou rainha do Egito, né? E vamos estar falando, né, um pouco desse arquétipo, os pontos, né, que você precisa ter em consideração para você ativar, se você quer ativar esse arquétipo, ou se você já tem ele ativado, se você quer conhecer um pouco mais, tá? Eu vou estar falando aí aspectos gerais e quando que você pode ou quando você não pode ativar este arquétipo, tá bom? Quais são os cuidados que precisa ter. Então, o arquétipo da Cleópatra é um arquétipo, né? A Cleópatra em si, ela tem o lado yin e yang, né? O feminino e o masculino bem equilibrados, tá? Eu vou estar explicando por quê. No lado feminino da Cleópatra, temos, né? Vemos aspectos assim como a ousadia é um deles, né? Algo assim mais do lado feminino da consciência, né? Ela é muito ousada, né? E até mesmo criativa. Essa ousadia a gente pode ver ali, né, na história dela, né, quem estuda, quem estudou, quem já assistiu o filme, né, que fala, que conta, né, a história dela, é quando ela se enrolou no tapete, né, para conquistar Júlio César, né, no momento lá que ela estava passando, né, que queria destronar o irmão dela, e ela quis recorrer a Júlio César. Então ela fez ali todo um fetiche ali, né, todo um mistério, toda uma coisa ali mais sensual para conquistar Júlio César, graças a essa ousadia que ela tinha, né? Que esse arquétipo tem. Junto com isso, o magnetismo pessoal, um arquétipo assim de um magnetismo pessoal muito forte, tá? Mais do que beleza, porque se diz, né, que ela não era considerada uma mulher muito bela, né, muito assim de beleza física e tal, para atrair olhares e tal, mas mesmo assim ela atraía olhares, ela conseguia seduzir, ela conseguia até mesmo persuadir, que está muito relacionado isso com o magnetismo pessoal. Não é o arquétipo que eu considero com mais magnetismo pessoal, mas eu sei que o magnetismo pessoal em si, independentemente de que arquétipo seja, ele é algo muito forte, tá? Porque está relacionado com a persuasão, né? A capacidade de convencer o outro, muitas vezes nem com palavras, né? Só com o seu campo eletromagnético, né? Que é o próprio magnetismo, né? Com a sua maneira de falar, uma boa oratória, que ela tinha isso, uma boa oratória, e esse arquétipo tem. Então, você entrando em ressonância, né, com esse arquétipo, você vai tá em contato, né, vai estar desenvolvendo aí isso em você, uma boa oratória, né, uma maneira de saber se comportar, uma maneira de caminhar, de se articular, de se comunicar em si. Então, ela uma capacidade impressionante de persuasão, junto com a sedução, que tem muito a ver com o feminino. Junto com isso, claro que tinha outros arquétipos relacionados com a Cleópatra, que é o arquétipo de Ísis, né? O arquétipo da cobra, né? Muito comum, né? Vocês ouvirem falar desse arquétipo relacionado com a Cleópatra, e o arquétipo de Afrodite, que são arquétipos, todos eles são arquétipos femininos, tá? O arquétipo da deusa Ísis, né, que a Cleópatra se dizia que ela era, né, a própria encarnação da deusa Ísis. Ela tinha muitos aspectos assim da criatividade, por exemplo, está muito relacionado com a deusa Ísis, né, considerada a grande mãe, a grande rainha, né, de ser alabada pelo seu povo, de ser amada pelo seu povo. Então, isso são aspectos da deusa Ísis. Outro aspecto, a cobra, por exemplo, né? A cobra, essa questão ali de ser muito articulosa, de saber se comunicar, né? Do magnetismo pessoal, né? Ali de ter uma desenvoltura ao falar, uma clareza, né? De forma concisa, saber exatamente as palavras, exatamente o lugar das palavras, onde colocar, em que momento colocar,
de convencer, né, de persuadir. Isso está muito relacionado ali com a cobra, que também tem uma outra questão, o ocultismo, né, o lado oculto, as ciências ocultas. Cleópatra, ela conhecia muito bem sobre ervas, né, as coisas naturais. Ela sabia muito bem o que era veneno, o que era medicina. Ela tinha esses conhecimentos também. E até mesmo, né, quando não se sabe ao certo o fim de Cleópatra, como que ela morreu, né? Se diz que foi picada por uma cobra, se diz que ela mesma bebeu o veneno de uma cobra, mas a cobra ali tem um certo ocultismo, algo oculto, um mistério ali junto com a história da Cleópatra, tá bom? Outro arquétipo é o arquétipo de Afrodite relacionado com Cleópatra, que ela se vestiu, né, da deusa Afrodite para conquistar Marco Antônio. E a deusa Afrodite nada mais é do que beleza, exala uma beleza, porque o arquétipo de Afrodite, ele te conecta com a tua beleza natural. Isso traz um magnetismo também, um empoderamento pessoal, eleva a tua autoestima e tem muito a ver com o seu poder pessoal, tá? Então, exala essa beleza, né, de conquistar, de atrair olhares, relacionado com o amor, né? Se diz que Cleópatra tinha sentimentos mais de amor por Marco Antônio que por Júlio César, né? Que o Júlio César foi no começo mais assim estratégico, né? Que ela tem um lado estratégico que eu vou falar um pouco mais na frente. E com o Marco Antônio foi mais no sentido assim, um pouco mais de envolvimento de amor mesmo. E tem isso também da questão da Afrodite, tá? Mas, por exemplo, tem uma coisa da Afrodite que a Cleópatra não tem, que é um pouco da passividade. E por quê? Já vou entrar no lado masculino, né? Porque ela tem equilibrado, e talvez eu falaria que até um pouquinho mais, ela puxa um pouco mais pelo o Yang, tá? Ela sabe lidar ali com o yin dela, né, o feminino dela, ela sabe quando usar e em que momento e como lidar com isso, mas o yang fala muito mais forte nela em muitos aspectos, que por exemplo, ela não é nada passiva, ou de ficar na passividade, né, que é um aspecto da Afrodite. Ela é muito de ação, muito racional, e isso tem muito a ver com o lado masculino da consciência, que é Yang, tá? Ação racional, pensamento lógico. Ela, por exemplo, né? Uma mulher que vai conquistar o que ela quer. E muitas vezes, né? Essa questão de ser muito pé no chão, ela lida muito com fatos, né? Ela se baseia em fatos, não é que talvez isso ou aquilo, não, são fatos, isso que aconteceu, é isso que eu preciso fazer, essa estratégia, esse pensamento lógico que ela tem, né, de ser muito racional, até mesmo num extremo, né, de passar por em cima de quem precisa passar para fazer o que convém a ela. E esse racional tem muito a ver também com fazer o que precisa ser feito, né, não importa a circunstância, não importa nada, ela faz o que precisa ser feito, muito pé no chão. E tem uma questão aí que é a ambição, né? Que no lado sombra é a ganância, né? É o egoísmo, a falta de empatia. Mas a ambição em si é algo bom, né? Mesmo que tenha o extremo, que é o lado sombra, o outro extremo, mas em um equilíbrio, a ambição é algo bom, positivo. Por quê? Porque ela queria sempre mais. E nessas coisas, né, dela usar muito da estratégia, né, por exemplo, para conquistar Júlio César, para conquistar Marco Antônio, né, os homens mais poderosos daquela época, né, e ela chegou a conquistar eles para garantir a segurança do país. Então ela usou muito de estratégia, ela não foi assim muito pelo emocional, mas eu não... Como ela não gostava muito de Júlio César, né? Não vai conquistar ele não, deixa pra lá. Não, ela usou do racional e pela ambição, ela conquistou e passou por cima de quem tivesse que passar pra ela
ser rainha de Egito. E tem muito a ver também com negócios, né, o poder, essa coisa assim, né, de, por exemplo, gerentes, né, empreendedores, pessoas que são autônomas, né, que tem um cargo, que é cabeça do negócio. Outra questão relacionada aqui com o lado masculino da consciência é o intelecto, a coisa da intelectualidade. Cleópatra, ela tinha, né, muito disso, esse arquétipo tem muito a ver com isso. Se você quer desenvolver o seu lado intelectual, tá, de conhecer mais coisas, ela não era uma mulher assim, por isso que eu falo, né, não andava na passividade, ela é muito de ação, ela lia a quantidade de livros que ela tinha que ler, ela aprendeu vários idiomas, é uma mulher considerada poliglota, tem várias fontes que falam 7 idiomas, 9 idiomas, não sei quantos idiomas, né, mas eu acho que mais do que idiomas em si, ela também aprendia os dialetos, né, de cada povoado, a cultura daquele povoado, daquele país que ela queria estudar, aprender. Então ela tinha muito esse domínio das línguas, dos idiomas. E isso tem muito a ver com a intelectualidade. Diplomácia também, que é muito importante para essa diplomácia, de saber negociar, de saber se comunicar. Tem muito a ver também com essa questão da intelectualidade. Adquirir novos conhecimentos, né? Essa coisa, né, do contínuo aprendizagem. Isso a faz uma mulher muito inteligente, muito atraente, atrativa, né? E que conhece, né? Que tem conhecimento, não só das coisas, eu não gosto disso e tal, eu não vou, não. Se eu preciso desse conhecimento para eu ganhar mais dinheiro, se eu preciso desse conhecimento para o meu negócio, se eu preciso desse conhecimento para conseguir tal coisa, é o objetivo, ela coloca como objetivo e ela não importa o que ela precisa fazer, se ela precisar ler 10 livros, aprender 10 idiomas, ela faz. E arquétipos masculinos que eu identifiquei na Cleópatra, claro que tem muitos outros, é o arquétipo da águia, que fala a águia, mas é um arquétipo mais relacionado com o lado masculino da consciência, tá? De ação, de visão a longo prazo, de executar, de fazer. E o arquétipo do governante. São arquétipos masculinos, tá? Que governa a própria vida, que gerencia, que tem capacidade de liderança, né? Uma pessoa que trabalha de carteira assinada tem que ter cuidado com esse tipo de arquétipo, por exemplo, né? Não querer mandar no próprio chefe, ou querer mandar nos outros companheiros de trabalhos que tá igual ali a você, né? Então, é um arquétipo assim que requer um pouco de cuidado para quem trabalha de carteira assinada, nesse sentido, tá? Mas se você quer aprender novos idiomas, por exemplo, é interessantíssimo esse arquétipo. Ela também era escritora, escreveu, assim, vários livros, então tem também um pouco aí do arquétipo do escritor, do estudante também, né? Por exemplo, outra questão aqui, deixa eu ver se eu lembro, tá? Que eu tenho aqui anotado algumas coisas, é a coragem, né? A coragem que ela teve para fazer tudo que ela fez. Então, traz, assim, esse aspecto de coragem, eleva a sua autoestima, o seu empoderamento pessoal, né? Te traz, assim, esse poder pessoal, né? Traz um forte magnetismo. Para mim, não é tão forte como o arquétipo da sereia, que é um arquétipo assim que tem um magnetismo extremamente forte, né? Tem pessoas que falam da Marilyn Monroe, né? Também, mas o da sereia ele é bem forte. Eu posso até explicar isso no próximo vídeo, tá? Mas voltando ao arquétipo da Cleópatra, ele tem um magnetismo pessoal muito forte de conquistar, de realizar, de fazer. Tem que ter cuidado porque você não vai usar da sua sexualidade ou de querer atrair uma pessoa para conseguir algo assim no sentido de manipular, tá? Tem essa questão também para ter cuidado no lado sombra. É um arquétipo de autoridade, de reger a própria vida, excelente para empreendedores, como eu falei, para autônomos ou para gerentes, tá? Por exemplo, o lado sombra aí que eu lembrei, né?
é uma pessoa que tá mais ou menos, você é quase o gerente, tem o gerente e o subgerente, né, vamos dizer. Aí, se você usar o arquétipo da Cleópatra, tá sujeito a você querer puxar o tapete do gerente para você destronar ele e você ser o gerente, tá? Então tem um aspecto ali sombra da ambição, mas que no extremo é a ganância, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, né, do cuidado, das sombras, das catarses que você tá sujeito a passar. Significa que você vai passar? Não. Por quê? Porque depende também do caráter de cada um, mas pode despertar coisas em você, você tem que passar por catarse que nem você mesmo ou você mesma sabia que tinha ali escondido lá no seu subconsciente, tá? Aí eu peço desculpa um pouco também pela minha voz, que eu tô com um pouco, né, resfriada, tá um pouco de frio por aqui, mas eu tô, né, aqui, por exemplo, mesmo que eu tô assim, eu tô aqui fazendo o vídeo. Aí eu usando um pouco da energia da Cleópatra, né, enquanto eu estive estudando este arquétipo para trazer o vídeo, né, para vocês, cumprir aqui com o meu compromisso no canal. Então é um pouco disso. Não tá muito legal para gravar, mas faz o que precisa ser feito, né? E não tô com esse arquétipo ativado agora mesmo, nesse momento da minha vida, mas só de estudar esse arquétipo, olhar fotos e tal, já me conectei um pouco. É um arquétipo também que você vai ficar assim um pouco, que não vai deixar, a opinião dos outros não vai te importar tanto, sabe, assim, vai te colocar num patamar assim, de autoestima tão alta, que você não vai se importar tanto assim com o que os outros estão pensando de você. Que fale o que querem falar, que pensem o que quiserem pensar, um pouco assim também da Anitta, né, a cantora brasileira, né, que tá fazendo sucesso internacional, é um pouco assim relacionado com isso, assim, ela não tá nem aí, ela continua fazendo o que ela acha que precisa fazer, e a Cleópatra tem muito disso, tá, o arquétipo, não vai ficar se importando, até mesmo não vai gostar, e talvez até barrar algumas pessoas que queiram ficar dando palpite, especulação sobre a sua vida, ou dando opinião da sua vida que você não pediu opinião de ninguém. Então, assim, nesse sentido, né, dela de reger a própria vida, de ter um autodomínio, de ter muita ação, um yang muito forte, mesmo que também tenha o yin, né, mas um yang muito forte. Que mais que eu anotei por aqui? A frieza dela, muito fria também, pode ser aspectos sombras aí que você desenvolva. A frieza, o egoísmo, né, que eu falei, a falta de empatia, de querer passar em cima de quem precisar para fazer as coisas que lhe convém. Então, são aspectos que precisa ter muito cuidado, tá? Mas, no geral, um arquétipo muito bom pro empoderamento, para elevar a sua autoestima, trazer de volta o seu poder pessoal. Se você tá passando aí por alguma situação na sua vida que você tá um pouco deprê, aí precisando de se empoderar, né? Então esse arquétipo vai te ajudar. Para quem é empreendedor, né? Autônomos, autônomas, para você desenvolver mais seu magnetismo pessoal, a sua oratória, a sua ousadia, aprender novos idiomas, ter mais diplomácia na sua prática, na sua vida, e ação, né, de conquistar seus objetivos, de colocar foco, metas para você conquistar. Claro que tudo dentro, né, de uma ordem e procurando sempre ter equilibrado aí na sua vida para você não chegar no extremo do lado sombra. Mas no geral, um arquétipo muito bom. Ainda não tenho ativado neste momento, tá? Mas se em algum momento eu ativar, eu venho trazer a minha experiência para vocês, tá bom, pessoal? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Nájila, se inscreva no canal se você gosta deste tipo de conteúdo. Deixa seu like e comentários, tá? Que eu gosto de ler o comentário de vocês. Até o próximo vídeo.